O que está acontecendo com o mundo? Estamos tendo um surto de avistamento de OVNIs? Será que finalmente estamos perto de um contato? Bem, acredito que ainda não é desta vez, ao que tudo indica, pelo menos até agora tudo não passa de OVNIs bem terrenos. Estados Unidos e China trocam acusações de espionagem com o uso de balões, segundo reportagem da BBC. A derrubada pelos Estados Unidos de 4 objetos voadores não identificados, OVNIs, que sobrevoavam a América do Norte nos últimos dias levantou preocupações de segurança e acirrou as já tensas relações entre os governos americano e chinês. No domingo 12/2, os Estados Unidos anunciaram que derrubaram o 4º objeto perto do Lago Huron, na fronteira com o Canadá. A ordem veio do presidente americano, Joe Biden. Por meio de um comunicado, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, informou que havia uma preocupação de que o objeto, voando a uma altitude de 6,1 mil metros, interferisse no tráfego aéreo comercial. O artefato foi detectado pela primeira vez no estado americano de Montana no sábado, acrescentou o órgão. O general Glenn Van Erck, chefe do Comando de Defesa Aeroespacial, descreveu o objeto como não tripulado, de forma octogonal, e não como uma ameaça militar. Ele foi abatido por um caça-F, 16 às 14h42, horário local. O que estamos vendo são objetos muito pequenos que produzem uma seção transversal de radar muito baixa, disse ele. A especulação sobre o que os objetos podem ser se intensificou nos últimos dias. Em um pronunciamento nesta segunda, o porta-voz de segurança da Casa Branca John Kirby afirmou que os Estados Unidos concluíram que a China tem um programa militar de balões de altitude para coleta de dados de inteligência, ou seja, um programa de balões espiões. Kirby afirmou que o primeiro objeto é um balão chinês, mas que ainda faltam informações sobre os outros 3. Segundo ele, alguns deles caíram no mar e ainda não foram recuperados, e só então o governo terá certeza sobre sua finalidade. Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá continuam trabalhando para recuperar os destroços, mas a busca no Alasca foi dificultada pelas condições no Ártico. Ele também disse que, embora os 3 objetos derrubados no fim de semana não sejam uma ameaça militar, eles oferecem um alto risco para a aviação civil por poderem causar acidentes. Um balão espião e 3 OVNIs. Em 4 de fevereiro, um balão chinês foi abatido na costa do estado da Carolina do Sul depois de sobrevoar os Estados Unidos por dias. Posteriormente, as autoridades americanas o descreveram como um artefato espião, e disseram que ele havia sido usado para vigilância. No entanto, a China negou que o objeto fosse usado para espionagem, alegando que era um dispositivo de monitoramento climático que havia desviado de sua rota. O incidente acirrou as já tensas relações entre Washington e Pequim. Desde esse primeiro incidente, aviões militares dos Estados Unidos derrubaram 3 outros objetos de alta altitude. Na sexta-feira 10/2, Biden ordenou que um objeto fosse abatido sobre o Alasca. E no sábado, um objeto semelhante foi abatido sobre o Yukon, no noroeste do Canadá. O 4º objeto foi o que caiu próximo ao Lago Huron. Kirby afirmou que é importante deixar claro a diferença entre o balão espião derrubado há 2 semanas e os 3 objetos destruídos neste fim de semana. O porta-voz afirmou que o governo dos Estados Unidos sabe o que o balão estava fazendo, para onde estava indo e enfatizou que ele era muito maior, capaz de carregar 3 ônibus escolares, e voando muito alto, a 18 mil metros de altura, bem acima da faixa de aviação comercial. O país ainda não tem detalhes tão precisos sobre os 3 outros objetos, que estavam voando em uma faixa entre 6.000 e 12.000 metros de altura. Além disso, o balão chinês estava claramente sendo controlado e manobrado, enquanto os outros 3 objetos não tinham sistema de propulsão e estavam se movimentando de forma mais imprevisível.
Embora as autoridades de segurança não afirmem pública e categoricamente que os 3 objetos também sejam balões, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que as autoridades de inteligência acreditavam sim que os dispositivos derrubados na sexta e no sábado eram balões de vigilância. Eles acham que eram balões, sim, disse ele à emissora ABC News em uma entrevista concedida antes da derrubada do 4º objeto. O ponto principal é que até alguns meses atrás, não sabíamos sobre esses balões. Provavelmente seremos capazes de montar este balão de vigilância e saber exatamente o que está acontecendo, completou. Sem evidência de alienígenas. Embora sejam associados a naves de procedência extraterrestre no imaginário popular, OVNIs consistem em qualquer objeto voador que não possa ser imediatamente identificado ou explicado, o que inclui balões meteorológicos, aeronaves militares, veículos privados ou fenômenos naturais. Antes do pronunciamento de Kirby nesta segunda, a secretária de comunicação do governo, Karine Jean-Pierre, afirmou que não há nenhuma indicação de que os objetos tenham origem alienígena. A secretária de comunicação provocou risadas entre muitos jornalistas ao dizer que adorava o filme E o Extraterrestre, mas queria assegurar à população dos Estados Unidos que não há indicação de seres vindos de outros planetas para a Terra. Objetos voadores não identificados, linha do tempo. 4 de fevereiro. Militares dos Estados Unidos abatem balão de vigilância suspeito na costa da Carolina do Sul. Ele ficou à deriva por dias sobre os Estados Unidos, e as autoridades disseram que ele veio da China e estava monitorando locais sensíveis. 10 de fevereiro, os Estados Unidos derrubam outro objeto no norte do Alasca, que as autoridades disseram não ter nenhum sistema de propulsão ou controle. 11 de fevereiro, um caça americano abate um objeto aéreo de alta altitude sobre o território canadense de Yukon, a cerca de 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Foi descrito como cilíndrico e menor que o primeiro balão. 12 de fevereiro, jatos dos Estados Unidos abatem um 4º objeto de grande altitude perto do Lago Huron, com muita cautela. Em que consistem os 3 últimos OVNIs? Os 3 objetos não identificados derrubados nos últimos dias são muito diferentes em tamanho e forma do balão chinês. Segundo o governo americano, o primeiro tinha o tamanho de um carro pequeno e voava a 40.000 pés, 12.000 metros de altitude. O artefato viajava rumo ao Polo Norte sem nenhum sistema de propulsão ou controle. Ele foi abatido sobre o Alasca na última sexta-feira 10/2, com muita cautela disseram as autoridades, porque representava uma ameaça para aeronaves civis. O segundo tinha aspecto cilíndrico, e foi avistado pela primeira vez sobre o território canadense de Yukon, no noroeste daquele país, na noite de sexta-feira 10/2. Ele foi abatido no sábado, 11/2. Já o terceiro apresentava supostamente forma octogonal, e foi detectado pela primeira vez na tarde de sábado, ao norte da fronteira dos Estados Unidos no Canadá, mas os caças vindos do estado americano de Oregon não conseguiram continuar a acompanhá-lo quando o sol se pôs. No dia seguinte, ele foi detectado novamente no estado de Montana, perseguido pelo estado de Wisconsin e abatido acima do Lago Huron, no estado de Michigan. O que o primeiro dos objetos, o balão, estava realmente fazendo? O balão foi descoberto pela primeira vez em 28 de janeiro no Alasca, depois em Montana e por fim abatido na costa leste em 4 de fevereiro. O Pentágono disse se tratar de um balão espião chinês voando a cerca de 60.000 pés. Fragmentos do balão caíram em uma extensão de 11 quilômetros e afundaram a uma profundidade de 14 metros. Kirby afirmou que os Estados Unidos sabem o que o balão estava fazendo e para onde estava indo, mas que não poderiam divulgar essas informações publicamente por questões de segurança. Por que usar um balão espião em vez de satélites?
As equipes de resgate coletaram alguns destroços e estão usando barcos e mini-submarinos para encontrar outras partes do que restou do objeto. Funcionários dos Estados Unidos descreveram o balão com alguns detalhes: 60 metros de altura e completo com múltiplas antenas, painéis solares e equipamentos de vigilância. Mas não disseram nada sobre que tipo de dados eles acreditam que o artefato estava coletando. A falta de informação provocou críticas de ambos os principais partidos, o Democrata e o Republicano. Tenho preocupações reais sobre por que o governo não está sendo mais direto com tudo o que sabe, disse o deputado democrata Jim Innes, do Comitê de Inteligência da Câmara, antes do pronunciamento de Kirby. Embora tenha esclarecido alguns pontos, a fala do porta-voz de segurança da Casa Branca não trouxe esse tipo de detalhe. Quantos OVNIs foram encontrados? Esses não são os únicos 4 objetos a serem notícia nas últimas semanas. Um balão foi avistado pela Força Aérea da Colômbia e acredita-se que tenha sobrevoado vários países latino-americanos. Não se sabe se, de fato, há mais objetos nos ares ou se métodos de detecção mais aprimorados têm permitido observar mais nitidamente os que já existem. Depois que o primeiro balão foi localizado, o radar operado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, na sigla em inglês, foi aprimorado para detectar objetos menores. Como disse um funcionário dos Estados Unidos à agência de notícias Reuters, estamos definitivamente olhando tudo com mais atenção agora. O aumento de avistamentos precede os casos mais recentes. Um relatório de janeiro dos militares dos Estados Unidos revelou centenas de novos objetos voadores no espaço aéreo americano. Houve 366 novos avistamentos registrados em 2022 em comparação com o ano anterior. Desse total, 163 eram balões, 26 eram drones e 6 foram descritos como lixo espacial. Qual é o papel da China nisso tudo? As relações entre os dois países se deterioraram ainda mais desde que os Estados Unidos acusaram a China de usar o balão para espionagem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, cancelou uma visita oficial que faria a Pequim. Os Estados Unidos vincularam o balão que derrubaram no Oceano Atlântico a um programa de vigilância global que, segundo o governo americano, vem sendo conduzido pela China, colocando outros países em alerta. A China assumiu a responsabilidade tanto pelo balão abatido em território americano quanto pelo que foi detectado na América Latina, mas negou que os artefatos tenham sido usados para espionagem, alegando se tratar de dispositivos de monitoramento meteorológico que se perderam. A destruição do balão nos Estados Unidos violou seriamente a prática internacional, disse Pequim, acrescentando que se reservou o direito de usar os meios necessários para lidar com situações do tipo, e acusou os Estados Unidos de 10 incursões no espaço aéreo chinês. Também não é incomum que os Estados Unidos entrem ilegalmente no espaço aéreo de outros países, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa. Desde o ano passado, balões dos Estados Unidos voaram ilegalmente sobre a China mais de 10 vezes sem qualquer aprovação das autoridades chinesas. Wenbin recomendou que os Estados Unidos fizessem uma autorreflexão, em vez de difamar e acusar a China. Segundo ele, quando identificou tais incursões em seu espaço aéreo, Pequim respondeu de maneira responsável e profissional. Se você quiser saber mais sobre os balões de alta altitude dos Estados Unidos entrando ilegalmente no espaço aéreo da China, sugiro que consulte o lado dos Estados Unidos, disse. A imprensa estatal chinesa informou no fim de semana que um OVNI foi avistado na costa leste do país, e os militares se preparavam para derrubá-lo. A Casa Branca negou a acusação de Pequim de que enviou balões para sobrevoar e vigiar a China. No Twitter, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, chamou as alegações de falsas.
Em entrevista coletiva na noite deste domingo, o comandante da Força Aérea dos Estados Unidos disse não ter como explicar totalmente os 3 objetos mais recentes, como eles permaneceram no ar ou de onde eram. Um funcionário do alto escalão dos Estados Unidos disse à ABC News que essas 3 aeronaves provavelmente eram dispositivos meteorológicos, e não balões de vigilância. Bem, como vocês viram, provavelmente estes OVNIs têm origem terrena mesmo, só lembrando que a sigla OVNI, objeto voador não identificado, se refere a qualquer objeto desconhecido que venha a ser descoberto no espaço aéreo, não quer dizer necessariamente que seja de origem alienígena. O Uruguai também deixou suas forças em alerta pois houve inúmeros avistamentos de luzes sobre seu espaço, mas nada oficialmente ainda. Será que isso tudo chegará ao Brasil também? Deixem seus comentários do que vocês acham: balões? Espionagem? Naves alienígenas? Aproveitem e se inscrevam no canal, e deixe seu like. Um forte abraço a todos, e vamos aguardar os próximos capítulos desta história.